Boa noite, gente. Primeiro que participar de evento de advocacia jovem, digamos que é o meu esporte favorito. Já faço isso há uns bons anos e é sempre muito bom essa troca de energia, essa troca de informações com quem está começando e que a gente sabe que precisa tanto de um pouco de... não quero chamar de orientação, porque a ideia não é essa, mas essa troca de conhecimentos para fazer com que vocês talvez encurtem alguns caminhos, olhem para lados que talvez não estão olhando, enfim, isso que a gente vai conversar hoje. Eu queria agradecer a Natália por ter ficado no pé do Ricardo, porque a gente tem uma agenda meio complicada, mas deu certo, que bom estar aqui. Obrigada e parabéns pelo trabalho. Queria dizer que, como advogada, é muito bom ter assistido os 2 discursos que a gente assistiu aqui. Advogado que não brilha o olho dá sono, né? E quando a gente vê um presidente falando como falou Natália, se expressando de uma forma incrível, eu falei, meu Deus, eu estou no lugar certo. E a ideia da minha palestra, desse nosso bate-papo, é falar de era digital. Mas eu não quero chegar direto na era digital, porque eu acho que a gente tem algumas coisas antes para bater um papo. Eu queria que a gente falasse de umas 4 coisinhas. Primeiro, entender que essa era digital começa não porque algo mágico está acontecendo nas cabeças dos desenvolvedores de software e de computadores. O mundo está passando por uma revolução, nós somos parte do mundo, logo nós faremos parte da revolução. E essa é a 4ª revolução industrial que está aí esmurrando as nossas portas e, como toda boa revolução, causa um espanto, causa o que vai acontecer, né? Vamos falar um pouquinho de mercado jurídico brasileiro também. Não é porque nós estamos no interior do estado do Espírito Santo que a gente não está imerso dentro de um universo brasileiro de advocacia e que é importantíssimo a gente saber alguns números, olhar para alguns detalhes, perceber que o mundo não é pequeno e que hoje, com o processo eletrônico, nos deu a condição de estar em vários lugares ao mesmo tempo, sendo advogados de forma diferente de quando eu me formei, que a gente era muito mais local, muito mais carregando aquele quilo de processos embaixo do braço para ir para o fórum e passar a tarde lá, enfim, era divertido, mas perdi um tempo danado. E vamos falar um pouco de governança e gestão legal. Quem está começando precisa pensar na minha sociedade, quem que eu vou escolher, o que eu tenho que prestar atenção. Não é porque eu vou começar pequeno que eu vou começar necessariamente errado. Então, eu queria trocar algumas coisas com vocês sobre isso. E aí, sim, a gente vai falar do advogado do futuro, que eu espero que vocês não durmam essa noite pensando em um monte de coisa que eu também não sei a resposta. Mas a gente pode começar a pensar juntos. A Natália falou uma coisa, ou o presidente falou uma coisa, não me lembro qual dos dois, que nós estamos juntos nessa. A advocacia, por muito tempo, foi do advogado individual, sozinho, né, que fazia o seu trabalho de uma maneira muito solitária. O mundo virou para colaboração. Já de alguns anos para cá, a gente sabe que é muito mais forte, nosso escritório é mais forte, a nossa atuação é mais forte, a nossa vida se torna mais forte quando a gente está junto, quando a gente colabora um com o outro, quando a gente co-cria, quando a gente faz as coisas juntos. Quando eu tenho uma ideia, você tem outra, e aí dessas 2 surge uma terceira que não era nem minha nem tua, e a gente está focado no que nós queremos resolver. E essa cocriação é uma coisa muito importante para quem está começando junto com alguém, um escritório, porque sozinho não vai dar, sozinho vai ser mais difícil. Então é melhor crescer juntos e começar juntos, enfim. Muito bem, vamos lá. 4ª Revolução Industrial. 4ª porque a primeira aconteceu lá em 1800 e tanto, com a Inglaterra criando os primeiros... Lembram disso? Das aulas de história do colégio?
que o mundo era muito mais rudimentar, era muito mais artesanal, e de repente criam umas máquinas lá que faz com que o homem tenha que sair do campo, porque se antes eu precisava de uma enxada, hoje eu tenho uma máquina. Na época, claro que isso evoluiu muito, mas na época foi um grande choque. Quem estava no campo acabou não tendo tanto trabalho, começa a migrar para as cidades, e assim o mundo vai correndo, né? E aí a gente tem ali, para um pouco mais de uns 50 anos depois, uma revolução onde começam os automóveis, começam outros tipos de máquina a fazer parte da vida do homem. Não ia precisar de cavalo, o que a gente faz com os cavalos? O que a gente faz? Como é que aprende essa coisa aí que a gente dirige? Vamos atropelar quem? Né? Então, uma coisa assim que precisou um tempo para a gente se adaptar. E hoje, carro para nós é uma coisa muito natural, né? Mas não era. Aí, mais um pouco de tempo, começam os primeiros flashes do que seria a internet. Lá pelos anos 50, quem assistiu aquele filme que... eu não vou lembrar o nome do filme, se vocês lembrarem, me digam. Daquele inglês que, na Segunda Guerra Mundial, começou a identificar os códigos dos nazistas, né? Eles falavam em código, e ele criou uma coisa que parecia um computador, mas era uma parede do tamanho dessa, onde ele ligava um monte de cabos. Como que é o nome desse filme? Ai, gente, eu tô velha. Jogo da Imitação, esse mesmo. Então, ali começam uns novos insights em relação ao que seria possível fazer usando um outro tipo de pensamento, um outro tipo de máquina para identificar códigos, repetições, enfim, para tentar decifrar alguma coisa. O mundo caminha, 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 e hoje, depois de toda a evolução da internet que aconteceu nos últimos 20 anos, um pouco mais, talvez, né? Eu lembro que o meu primeiro computador com internet de escada, eu acho que eu estava no 3º ano de Direito. E aquilo era louco. Era um negócio muito doido. Mas, enfim, cumpriu o seu papel na época, e hoje a gente tem aí coisas que funcionam sem fio. A gente nem pensa mais a quantidade de coisas que o nosso pequeno celular faz. Já está tão arraigado na nossa vida, tão normal ter um Wi-Fi, mas espera aí, que mágica é essa? Alguém me conta. Sem fio, um negócio que eu ponho uma senha, me reconhece, e eu estou na internet, estou comunicando com as pessoas. E a gente não percebe que isso já foi uma coisa espantosa. É normal. E o que está acontecendo hoje na 4ª Revolução Industrial, que vai ser a revolução das máquinas inteligentes. A corrida da evolução da criatividade humana, da inteligência humana, fez com que as máquinas pudessem ser ensinadas. E isso está movimentando muito a vida, porque imaginem uma roupa que pode medir alguma coisa do teu corpo. Temperatura, se você está, enfim, com alguma dor, e a dor tem um aquecimento e a roupa identifica, e sei lá, estou chutando porque eu não sou médica, não sei. Mas as coisas, elas começam a nos ajudar na medida em que hoje a informação está toda digitalizável. Coisa que não acontecia antes, porque com o livro você tem que abrir e ler. E eu tenho que tê-lo fisicamente, eu tenho que ter a matéria. Mas quando está tudo digitalizado, eu preciso de alguma coisa que saiba ler isso. E se o homem tem capacidade para criar, que esse é o nosso grande dom, é o que está acontecendo na 4ª Revolução Industrial. Teve um evento, agora em agosto, em São Francisco, na Califórnia, onde reuniu futurologistas parece coisa de astrólogo, né? Mas não, futurologistas, gente ligada em tecnologia em alto nível,
uns gurus indianos para falar de humanitarismo também, porque o homem precisa... Não vai virar tudo máquina, né, gente? A gente vai continuar humano, né? A gente precisa olhar um para o outro. Mas eles se reuniram para pensar nas tendências, para pensar no que vem pela frente, quais são os próximos capítulos dessa história, que está mudando com uma velocidade astronômica, mais do que foi a mudança do homem do campo trazer uma máquina em substituição a uma enxada. Então, isso está mudando muito rápido. Aí eu tirei algumas coisas aqui, eu vou mandar depois, se vocês quiserem, esse material, mas o fato é que nós teremos, em brevíssimo período de tempo, mudanças em coisas que a gente não está acostumado. Por exemplo, em 2020 está previsto que os táxis no Japão não precisem de motorista. Com GPS, com sensores, enfim. Também li que em Dubai tem um projeto de drones onde possa caber uma pessoa num drone, né? Porque esses droninhos aí são só miniatura, né? De algo que pode ser grande, certo? Por que não? Que também vai ser um sistema de táxi sem motorista, só que o droninho sai daqui, vai ali, né? Não muito altas altitudes, mas, enfim. A medicina nem se fala. Hoje, 90% das enfermeiras que utilizam o Watson, a IBM Watson na medicina, que vocês já devem ter ouvido falar do Watson elementar, meu caro Watson, ele acerta todas as respostas que elas fazem a respeito de procedimentos médicos de enfermeiras. Então, para a gente ver a quantidade de mudanças que estão acontecendo em vários segmentos, né? E não vai ser diferente na nossa profissão. A gente só tem que estar aberto e entender que vai mudar. Da mesma maneira que, quando o processo eletrônico chegou e muitas pessoas ficaram... mas isso não vai dar certo, não tem segurança. Era uma quantidade enorme de questionamentos naturais, porque eu não sei o que vai acontecer, mas hoje ele é uma realidade, vai se tornar cada vez mais realidade. E hoje nós ainda temos... 25% dos processos, dos cento e tantos milhões de processos nos tribunais, só 25% está digital. Mas o projeto é que até 2020 esse número pule para 40%. E, naturalmente, o 100% vai acontecer rápido, né? E vai estar tudo lá, não vai ter mais pasta. Quem tem saudade de carregar a pasta para o fórum vai ter que resolver essa saudade de um outro jeito. Guarda um processo, de vez em quando abre, cheira, né? Para matar a saudade, porque na prática, dentro dos nossos escritórios, não vai fazer sentido. Enfim, robô vai ser uma alternativa de trabalho. Hoje de manhã a gente estava numa palestra do César e vai tirar trabalho das pessoas? Vocês acham que vai tirar? Que tipo de trabalho, né? Aí eu estava colocando ali, se for para preencher formulário, eu preciso de alguém que pensa, raciocina para preencher formulário, onde eu vou perguntar uma coisa, você vai responder outra, você vai perguntar... Será que... Então, não é que ele vai tirar postos de trabalho, ele vai alterar a forma de trabalho de alguns postos. E aí a gente vai ter que se adaptar. Alguns trabalhos talvez serão substituídos por outros. Então, nós vamos pegar a nossa grande capacidade de aprendizagem, que nós temos melhor que os computadores, obviamente, porque a gente tem uma coisa que eles não têm, que é criatividade, e nós vamos aprender outras coisas, nós vamos nos desafiar a novas coisas. Quando colocaram o primeiro celular na nossa mão, a gente não sabia um monte de função. Começamos a usar, daqui a pouco a gente está habituado com isso. E vai ser assim com outras atividades que, eventualmente, tenham que alterar. Mas, enfim, o fato é que está mudando muito rápido, e o que a gente vai precisar é um pouquinho de curiosidade a respeito desse mundo. Então, fica talvez uma primeira dica para quem está começando,
abram os olhos e ouvidos para aprender. Tenham a curiosidade de ler coisas, de abrir um YouTube e colocar... fica uma dica para vocês saberem o que é o poder do Watson. Coloquem no YouTube Pinacoteca e Watson. Onde vocês vão ver o primeiro teste que fizeram com o Watson falando português, na Pinacoteca de São Paulo, que é um museu. E esse Watson foi ensinado a respeito das obras de arte que estão no museu, para permitir que pessoas que nunca frequentaram um museu, que não entendem absolutamente nada de arte, pudessem chegar na frente de um quadro e interagir. O que é isso? Que ano que ele foi feito? Enfim, desenvolver um aprendizado ali com algumas informações que podem ser disponibilizadas para fazer a pessoa querer voltar e entender um pouco mais de arte. Porque se você entrar num museu, só olhar aquele monte de arte e ela não disser nada para você, talvez você não volte. Então, o Watson eles já fizeram esse primeiro teste em português, vale a pena assistir esse vídeo. É um vídeo rapidinho, de 4 minutos, mas bem legal. Enfim, gente, essa é a primeira questão que eu queria colocar da quarta Revolução Industrial. Não esqueçam disso, a gente está vivendo a quarta, não importa o local onde a gente mora. Tá? Mercado jurídico brasileiro, o que temos aí, né? Alguém assiste Suits? Lógico, né, gente? Pelo amor de Deus. Hoje de manhã eu quase tive um treco, porque uma das pessoas que estava na palestra assistiu um episódio a mais do que eu assisti, começou a dar um spoiler, eu falei... Pare, agora. Não me conte nada. Mas ali é uma boa analogia do que é o funcionamento de um escritório de advocacia, vamos colocar assim, bem profissional, com funções bem definidas. Claro que a gente está falando de mercado americano, que não tem nada a ver com o mercado brasileiro, certo? Mas, enquanto escritório, é interessante a gente ver a dinâmica do papel da secretária, do papel da paralegal, do papel, enfim, dos júniores, do sócio júnior, do sócio sênior, da sócia administradora. Ali começa a gente entender o funcionamento de um escritório que utiliza as ferramentas de gestão de uma maneira bem interessante, que dá para a gente ter algumas ideias. Mas depois eu falo de gestão com vocês. Números Brasil. Então, hoje nós temos 1.046.000 e alguma coisa advogados inscritos nos quadros da OAB, em todos os estados. Não estou contando aqui nem estagiário, nem suplementares. Tá? Advogado, advogado. Originárias, cada um no seu... Ai, gente, eu ainda vou cair aqui. Se eu cair, vocês me... Nesses 1 milhão e tanto de advogados aqui, eu tenho sócios, eu tenho advogados empregados, eu tenho associados, eu tenho advogado que não tem contrato nenhum e a gente fica sem saber o que ele é. Ups. Deixa eu desligar isso, para não dar microfonia. Enfim, esse universo aqui é representado por mais ou menos umas 55, 60 mil sociedades de advogados. Ou seja, pessoas jurídicas formadas por advogados e que trabalham unidas ali em prol dos seus escritórios, dos seus clientes. Então, a gente tem esse número aqui. O que vai ser em 2030, eu não tenho a menor ideia. Depende de muitos fatores. Se liberarem o exame de ordem, talvez esse número passe para 3 milhões no estalar de dedos. Espero que não. A gente tem que batalhar muito por isso, porque ainda o exame de ordem é um regulador. Nós temos que ter condições de atender o cliente, não dá para não ter técnica. E o exame ele é uma medida necessária para isso, né, de aferição. Mas se eu continuar com mais de 1.100 faculdades de direito, como nós temos hoje, talvez em alguns anos a gente chegue a 1,5 milhão fácil, né? Não está faltando muito. E dentro desse universo aí, talvez umas 150, talvez mais, sociedades de advogados, porque, claro, o Brasil não foi feito para pessoa física, tá? Então, para vocês que estão começando,
e que são ainda autônomos e estão trabalhando sozinhos ou estão, enfim, decidindo o que fazer, não optem pela pessoa física, porque a Receita sangra a pessoa física de uma maneira muito forte, né? Então, é preferível a gente ser pessoa jurídica, porque a carga tributária ela é menor, a gente tem alguns benefícios com isso. Então, estudem um pouco as regras da sociedade unipessoal, porque vai ser melhor a gente emitir uma nota fiscal, colocar tudo certinho numa contabilidade e pagar menos imposto do que ter 27,5% do nosso suado dinheirinho, ganho com muita dificuldade, que a gente sabe disso. Então, pensem nessas questões, tá? Enfim, e dentro desse universo pode ter o robô, sim. Eu não sei o que vai acontecer até lá. Muita água vai passar debaixo dessa ponte. Talvez não um advogado robô, mas algum para-advogado, um para-legal, o meu clone. Eu ia adorar, gente. Juro por Deus. Eu vinha para as palestras e ele fica respondendo, fazendo parecer para os meus clientes. Com a minha avaliação, lógico, mas ia ser muito bom. Enfim, outros números importantes que a gente não presta atenção. Tudo bem, estamos aqui no Espírito Santo, isso aqui teriam outros números, mas o Brasil ele é muito grande, ele está muito acessível a todos nós. Não tem limite para o conhecimento. Então, pouco me importa se eu tenho um advogado no interior, mas que é dedicado a escolher uma área de atuação, escolher uma matéria que ele se dedica, ele pode ser buscado de qualquer parte do país, né? Eu preciso entender como me diferenciar, como que eu vou trazer uma matéria que me encante, porque ver o presidente falando do quanto ele é apaixonado, é esta energia que a gente precisa ter ao fazer o que a gente quer fazer. Porque nada substitui o brilho no olho. Nada. Não tem honorário que substitui o brilho no olho. E ele mostrou o quanto ele é apaixonado. Então, busquem a paixão de vocês. Seja ela qual for, enfrentem e busquem, porque ela vai fazer diferença na entrega. Vai fazer diferença na hora que eu precisar estudar 2 horas a mais por dia. Vai fazer diferença quando eu precisar passar o meu fim de semana mergulhado num processo. Vai fazer toda a diferença. Se eu estiver trabalhando sem propósito, se eu estiver trabalhando somente pelo dinheiro, eu não consigo superar esse 1 milhão de advogados e me diferenciar. Eu vou ser igual, tá? Hoje a gente tem uma vantagem que o mundo está muito aberto, tem muitas oportunidades acontecendo, talvez a gente não esteja com coragem ou querendo enxergar, porque é mais fácil eu fazer o que já fizeram. Parece que é um caminho já trilhado, e se eu seguir esse caminho, parece que eu vou ter um pouco mais de segurança. Mas se a gente começar a perceber que esse universo, Brasil, é formado de 207 milhões de pessoas precisando de advogado. Nesse cosmos de 200 e tantas milhões de pessoas, tem muitos segmentos dentro dele. Tem a baixa renda, tem a grande fortuna, tem os profissionais, tem os empregados, tem o pessoal da construção civil. Você tem como pegar essas pessoas e olhar para necessidades especiais delas em grupo. Mas tem. São 200 e tantos milhões. Por que eu não posso ter um pedacinho? O que não dá é para querer atender todo mundo. Porque tudo é muita coisa e eu preciso ter o que entregar. Não adianta só eu falar, olha, eu tenho OAB. Tem que ter o que entregar. 16 mil sindicatos no Brasil, precisando de advogado, com tantos sindicalizados, com outros tipos de problema. Passando por uma revolução, a gente não sabe o que vai acontecer politicamente com esses sindicatos, mas eles vão continuar existindo, óbvio.
Eu tenho umas 5 milhões de pessoas jurídicas, entre pequenas empresas, médias, multinacionais e por aí vai, de segmentos da economia diferentes, precisando de coisas diferentes, porque uma empresa na agroindústria, no agronegócio, tem necessidades diferentes de um porto, que tem necessidades diferentes de uma concessionária de veículos ou de concessionárias de veículo, que tem necessidades diferentes de empresas de entretenimento. Mas todas precisam de advogado. Todas. Então, o nosso desafio é encontrar qual é o nosso espaço aqui. Porque tem. E num universo que está em franca mutação, a sociedade mudando, as relações mudando, os gêneros mudando, as necessidades das pessoas ficando mais claras, as pessoas brigando mais pelos seus direitos, não aceitando mais desaforo, como talvez em algum tempo isso acontecesse, né? Precisam de nós. Eu só tenho que me posicionar. E aí, dentro desse mundo de oportunidades, eu tenho algumas possibilidades de escritório. Eu vou encontrar escritórios boutique, pequenos, escritórios de volume, escritórios full service, que atendem todas as áreas do direito, escritórios médios. Qual é o meu escritório? Qual é o meu desejo? Qual é o escritório que parece comigo? Aonde eu vou ser feliz? Porque, vamos combinar, a gente precisa estar feliz, né? Eu só conheço 2 coisas que dão felicidade. O meu olho brilhar, porque eu estou fazendo aquilo que a minha alma diz que é para eu fazer, porque é o meu propósito profundo, e eu estar no lugar certo com as pessoas certas. O resto é consequência dessas escolhas. Se eu vou ter dinheiro, se eu não vou ter, se eu vou ter clientes. Isso entra como uma consequência dessas 2 coisas. A minha alma precisa ser respondida, e aí a gente tem que passar por um processo de questionamento. O que eu gosto? O que eu não gosto? Quando é que eu me sinto útil? Quando que eu vou me ver tendo esse brilho que Homero, né? Que Dr. Homero mostrou aqui, porque ele brilha. O negócio dele que está na energia dele, sai pelos poros, dá para ver. Se tivesse um brilhômetro, sei lá, algo para medir, é notório. E a gente tem que querer isso para a gente. Não ele, não é querer o que ele tem, mas querer esse brilho, querer essa... Eu estou no meu lugar, eu estou fazendo o que eu quero. Tá? Então, isso é fundamental para a gente se achar aqui. E aí, do outro lado, acontecendo uma transformação também no nosso judiciário, que a gente também vai ter que estar atento. Vocês acham que esses 100 milhões de processos continua crescendo ou ele vai diminuir? Cresce? E se começar a ter decisão que resolve uma pancada de processos numa cajadada só? E se a mediação e a arbitragem realmente começa a ser levada muito a sério pelas empresas e pelos profissionais que fazem? Não começa a mudar um pouquinho esse viés? Porque se botar mais 50 milhões de processos ali, eu não sei onde nós vamos parar. Eu não sei se a população vai receber o que foi buscar lá. Então, a tecnologia também vai entrar ali para fazer alguma coisa. Não é para aumentar mais processo, é para dar mais resposta. Então, nós temos que estar preparados para isso. Cadê as minhas habilidades sendo preparadas? Por que eu não vou me preparar para ser um negociador, ser um mediador? Porque são habilidades diferentes de quem faz o contencioso. No contencioso, a gente vem para dar cotovelada. Não é assim? Na mediação, eu tenho que aprender a ouvir. É diferente. Então, essa reflexão de quem a gente é, onde a gente quer estar, por quê,
é o que vai dar para vocês longevidade na carreira de vocês. Vocês não vão ficar ricos milionários em 2 anos, eu não vou mentir para vocês. Isso não existe, tá? Isso não existe. Agora, um trabalho consistente, feito de maneira repetida, diariamente, com valores claros, com um foco claro, gera, sim, sucesso de longo prazo. Gera consistência. E é essa... 10 minutos? Socorro. Recurso, eu preciso de um advogado. Deixa eu correr, então. Nem cheguei na tecnologia. Tá. Agora bagunçou meu cérebro. Vai, Ricardo, faz alguma coisa, entra com recurso. Fala, gente, vai. Tá bom. Viu? Tem um monte de advogado aqui, não contava com a minha astúcia. Bom, uma vez decidido qual é o meu escritório, eu preciso também entender qual é o modelo de escritório que eu quero, em termos de, entre aspas, estou na OAB, não estou falando de mercantilização, por favor, mas o modelo de negócio. Tá? Se a minha advocacia é padronizada, que nós temos aí hoje a advocacia de massa, ela tem necessidades e características diferentes de uma advocacia especializada. E eu preciso de equipe diferente, eu preciso de foco diferente, eu preciso de gestão diferente, eu preciso de sistema diferente. Então, eu, como dono do escritório, e não estou mais falando com o operador, que ser operador é uma coisa. Ser o operacional do escritório é uma coisa. Ser dono, e eu acredito que vocês aqui queiram, não digo talvez todos, mas alguns queiram ser dono do seu próprio escritório, a gente tem que entrar com outro tipo de abordagem. Eu preciso entender o que eu estou fazendo, porque a minha responsabilidade não será somente sobre o processo. A minha responsabilidade é com quem eu contrato, a minha responsabilidade é financeira, ela é tributária, ela é de organização, ela é de gastar corretamente o dinheiro que a gente ganhou. A minha responsabilidade aumenta muito. Os planos para o ano que vem, que projetos a gente vai fazer, como nós vamos nos mostrar em rede social, como que nós vamos nos mostrar no mercado, o que eu vou escrever, o que eu não vou escrever. Essas decisões, elas vão além de entender o que é um processo judicial, tá? Então, pensem nisso. E aí a governança e a gestão legal vêm ajudar nessa orientação. Qual é o meu checklist disso, né? Começar uma sociedade pensando em governança, e eu acredito que vocês já devam ter ouvido isso, né? Eu preciso que as empresas tenham governança. Quais são os princípios de governança que vão parar no compliance? Tem uma base de princípios antes, que é a transparência. Então, eu tenho que ter transparência com meus sócios. Eu tenho que agir em transparência, eu tenho que prestar contas para ele. Eu tenho que ter uma equidade de regras. O que vale para mim, vale para você, e a gente vai combinar essa regra juntos, né? Eu preciso ter conformidade, saber o que a gente faz e o que a gente não faz, o que eu não admito dentro do escritório. O que eticamente eu não permito, que tipo de comportamento nenhum estagiário meu vai poder ter, né? E a responsabilidade com o escritório, pensando que o escritório não sou eu. O escritório é algo que eu estou construindo, é algo que eu estou criando e que pode durar mais de uma geração. Eu sei que é meio subjetivo falar de mais de uma geração para vocês que estão começando, mas por que não? O tempo vai passar, tá, gente? Só isso que eu digo. Eu não vi os últimos 20 passarem. Eu ainda me sinto com 30. Mas eu não vi. E passou assim. Mas você sabe por que passou assim? Porque eu faço feliz o que eu faço. E é isso que eu acho que a gente tem que buscar. Quando a gente faz feliz, a gente não vê o tempo passar, porque não é um fardo. Mas eu tenho que preparar bem o que eu estou fazendo, porque eu tenho que fazer com muita responsabilidade. O meu escritório tem que ser fruto de muita responsabilidade. Essa visão de causa e consequência. Se eu contratar mal, eu tenho um problema depois.
Se eu não emitir uma nota fiscal, eu tenho um problema depois. Se eu não der informação para o meu cliente, eu tenho um problema depois. Então, eu tenho que me empoderar de todas essas responsabilidades e saber que minha responsabilidade não é só cumprir prazo mais. Aumenta muito. E aí a gente tem algumas formações de conselho de sócios dentro do escritório. Por que não começar o escritório com 2 pessoas, mas que façam reunião de conselho uma vez por mês? O que impede? Mas para falar o que, Lara? As questões importantes. Muito importantes. As grandes coisas. A contratação de um novo advogado é uma grande coisa para um escritório pequenininho. Os gastos do escritório são coisas grandes. Os planos do escritório para o futuro são coisas grandes. E também ter um comitê gestor. Mas pode ter comitê de uma pessoa? Pode. Depois ele cresce. Mas o legal é que ele comece já com uma base estruturadinha. Simples, mas estruturada. Eu sabendo que quando eu crescer, eu já tenho a base feita, eu só vou aumentar um pouquinho. Só vou dar um pouco mais de complexidade nisso. Aí tem as competências que eu preciso para um escritório, para um advogado, que é a competência de finder. Eu tenho que buscar cliente, gente, isso não tem outro jeito. Alguém vai ter que fazer esse trabalho. Alguém vai ter que gerar relacionamento novo. Como que faz relacionamento novo? Abrindo a boca, falando, indo para os lugares e sendo muito ético. E trazendo, antes de qualquer coisa, a consistência do que a gente faz. Quanto mais eu der conhecimento, quanto mais eu mostrar o que eu sei, mais o outro me vê como alguém que pode ser útil. Se eu simplesmente falar assim, olha, eu sou o máximo, tá? Pode mandar a tua causa lá para o meu escritório. Isso não cola, tá, gente? Não cometam esse erro. Hoje eu recebi no WhatsApp, ai, gente do céu. Recebi no WhatsApp uma petição inicial de um advogado que ele estampou a foto dele na petição inicial. Deste tamanho. Você recebeu essa? Meu Deus. Eu fiquei com medo daquela criatura. Nem para botar um terno bonitinho, todo de camisa, mal vestido. Não, nada a ver. Mas o advogado também tem que ser um binder. Ele tem que desenvolver relacionamento. Ele tem que lembrar de chamar aquele cliente que já é dele para almoçar de vez em quando. Ele tem que chamar o sócio dele para almoçar de vez em quando. O estagiário para conversar. Me conta aí como é que tá você. O binder tem essa preocupação com o outro, enxerga o outro. E relacionamentos são para a vida toda, principalmente na advocacia. A gente não pode se dar o luxo de quebrar relacionamentos assim por falta de atenção, né? Também tem que ser minder. Minder é cabeça. Saber o que tem que ser feito, tanto juridicamente, qual é a decisão, quanto nas tomadas de decisão dentro do escritório. Eu já cheguei em escritórios que estavam esperando há 20 anos para demitir uma pessoa porque não tinha coragem. Esperando, não, ele vai cansar um dia. E nunca cansa, continua lá. Mas eu, como sócio, eu preciso tomar a responsabilidade para mim. Se não está adequado para o escritório, se não dá mais, por uma ou por outra razão, senta, conversa e resolve. Mas o minder tem que saber o que fazer. E o grinder é o que rala. Alguém vai ter que peticionar. Alguém vai ter que ir para o fórum. Alguém vai ter que fazer o trabalho. Tudo isso junto é importante para o meu escritório funcionar bem. Já passou meus 10, né? Ixi, já ganhei o recurso. Uhul! E a gente também tem que aprender a correr risco. Porque não tem empreendedor sem correr risco. Quando eu contrato alguém, eu estou arriscando não dar certo, não ser aquela pessoa. Quando eu fecho um contrato de honorários sem pensar na precificação, eu estou arriscando ter cobrado baixo demais. Como a Natália falou aqui, não cobra 30. Pelo amor de Deus, não faça isso com vocês. Vocês levaram muito tempo para chegar aqui.
E aí, uma vez que eles entendem que a gente é barateiro, nunca mais você vira esse jogo. Nunca mais, tá? Então, eu preciso entender qual é a minha visão de mundo. Se eu tenho medo de arriscar, se eu tenho medo de perder meus R$2.000 que eu ganho todo mês, porque eu não sei se eu vou ganhar 2.300, se eu não vou conseguir viver com 1.800. Eu tenho visão de empregado e eu preciso trabalhar isso se eu quiser ser dono do escritório, senão eu vou pirar. Quando faltar dinheiro, eu vou pirar. Tá? E eu preciso ser forte. Empreendedores são fortes. Empreendedores aguentam o risco. Quando ele sabe o que ele quer, quando ele sabe o que ele tem que fazer. Primeiro que ele se prepara, ele pensa antecipadamente. Então, se eu corro um risco, eu vou fazer caixa. Eu lembro quando eu comecei o meu trabalho na consultoria e que eu fui para casa. Ninguém sabia o que era isso. Eu era já diretora jurídica de uma empresa, mas eu não tinha me preparado para essa mudança. Eu lembro que eu fiquei 3 anos, eu fiz um combinado comigo. Lara, você não vai comprar sapato por 3 anos. E eu cumpri. Eu olhava para os meus sapatos e eu criava uma relação de amor. Você está lindo ainda. Ninguém vai olhar para você. Mas guarda esse dinheirinho aí porque vai fazer falta. Num momento. E aí a coisa vai, né? Você põe uma moedinha, põe outra, de repente tem mais moedinhas, aí vai aumentando os cofrinhos, aí vai fazendo. Diariamente. Tá? Enfim, a gente precisa analisar a nossa visão de risco. E aí partir, lógico, para planejamento. Eu vou passar rápido aqui porque eu quero chegar aqui. Eu quero que vocês recebam isso aqui. Para iniciar o escritório de vocês. Vai ser meu presente para a advocacia iniciante capixaba. Tá? A modelagem do seu escritório. Onde vocês vão pensar qual é o espírito do que vocês querem. Qual é o diferencial do escritório que vocês estão querendo iniciar. Qual é o modelo de negócio? Qual é o contexto econômico? Qual é o produto e serviço jurídico que você tem em mente? Qual é o segmento do cliente que você está escolhendo? Como que você vai fazer relacionamento com os seus clientes? Que tipo de marketing jurídico você vai fazer? Como vai ser a tua operação? Que equipe você vai precisar? Que parceiros você vai precisar? Que ações você tem que fazer? E como você vai lidar com o dinheiro? Como é que você vai receber? Qual é o teu padrão de honorários, o que você quer, como que é o teu modelo e como você vai gastar. É isso que a gente precisa saber para iniciar. Porque aí eu tenho clareza. E aí, lógico, vamos começar a trabalhar, ralar e tomar decisões. Advogado do futuro. E agora para terminar, tá? Juro. E aí, o que vai acontecer, gente? Vai ser o fim? Vamos pular da ponte? Não. Vão inventar o advogado robô? Vocês acham possível que um robô dê orientação? Talvez, simples. Não sei. Clientes vão ser remotos? A gente está cada vez menos afim de ter relacionamento. Está todo mundo no WhatsApp, ninguém quer se encontrar. Já tem umas estatísticas aí que a galera jovem vai preferir conversar por chat, por WhatsApp, do que marcar uma reunião com o seu advogado no escritório. E aí eu não vou estar preparado para isso? Eu só vou saber atender assim? Face to face? E aí, vamos ter o super pesquisador, o meu super estagiário que não dorme, não come, trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia. Será? Vamos criar um oráculo do advogado? Com todas as decisões já proferidas em todos os tribunais, para a gente saber o caminho? Por que não? Se está tudo digital? Enfim, nós vamos ter que nos acostumar com alguns nomes. Blockchain, alguém já ouviu falar disso? Bitcoin. Será que vão pagar advogado com Bitcoin? Eu aceito. Eu aceito. Por que não? É uma moeda. Tem cotação e tudo. É como se fosse dólar, como se fosse qualquer moeda, só que é moeda eletrônica. Enfim, internet das coisas.
coisas que a gente veste. Será que vai dar para ir para a audiência com um óculos que eu vejo o processo numa lente? Não sei. As coisas estão mudando. E a gente vai precisar estar aberto para isso. Eu não queria trazer para vocês a dica de software e aplicativo. Eu quero que vocês saiam daqui tensos, mas abertos. Porque a gente precisa não ter medo do novo. O novo vai vir independente do meu medo ou não. Então é melhor que eu não tenha medo, que eu aceite, que eu receba esse novo. Me conte, novo, quem é você? Deixa eu saber quem é você. O que você é capaz, o que você vai fazer de bom para nós. Enfim, vai servir para muita coisa. Mas no final das contas, eu acho que a gente vai continuar fazendo isso aqui. A gente vai empreender sim, a gente vai se unir para trabalhar junto e pensar junto, a gente vai produzir mais, a gente vai modificar as coisas, vai modificar as relações, vai organizar a nossa vida de algum jeito, vai resolver os assuntos, vai evoluir, vai proteger. É isso que a gente vai acabar no final fazendo, com a ajuda de tecnologia, de pessoas, de conhecimentos novos, tá? Não tenham medo não. A era digital vem para ajudar. E vai caber a pecinha que fica atrás do computador fazer um bom uso ou não. Então, eu repito, pensem em ética, pensem em fazer as coisas corretamente, pensem nos valores que a gente tem que empenhar como algo inegociável nas nossas vidas, que a tecnologia vai ser somente um meio. Nós sempre estaremos à frente do processo. Tá? Meu muito obrigada. Me achem nas redes. Todo dia eu posto coisa legalzinha, né? Para tentar incentivar de alguma maneira. Agradeço mais uma vez ao convite. Agradeço a vocês por estarem aqui. Desejo uma super conferência. E me chamem de volta, tá? Eu venho. Obrigada, gente.